Graças e paz, irmãos. Um privilégio estar com vocês mais uma vez, eu faço das palavras do pastor as minhas. É uma honra caminhar com ele, ter esse amigo, esse irmão há tantos anos na minha vida, e é sempre um privilégio estar com vocês. Minha esposa está aqui também, muito feliz de estar aqui junto. Fico muito feliz também de ter minha irmã congregando nessa igreja. Minha irmã e meu cunhado que estão ali atrás, Elisandra e Henrique, com a minha sobrinha linda, Valentina. Muito feliz de ver vocês também, saudade de vocês. Enfim, queridos, é um prazer, amém? Antes de começar a falar, eu só vou divulgar aqui os livros, eu venho escrevendo há 14 anos já, e eu trouxe alguns livros aqui para os irmãos conhecerem. Esse aqui é o Recebendo as Boas Notícias do Reino, é um livro evangelístico, para compartilhar com quem precisa conhecer o Evangelho, as boas notícias. Esse aqui, Não Mais Sozinho, alargando o coração pela comunhão com os irmãos. Você não precisa estar sozinho. Deus fez a igreja para a gente ter relacionamento, e aqui fala muito sobre relacionamento nesse livro aqui, sobre os problemas dos relacionamentos, enfim. Um livro aqui também, Enraizado na Comunhão com Deus. Aqui é só relacionamento com Deus, é tudo que diz respeito ao teu relacionamento com o Pai, amém? E um livro para adolescentes, mas não vocês aqui, certo? Adolescentes lá de fora, quando a vida não faz sentido. Adolescentes que estão perdidos agora no mundo, que precisam de uma palavra. Esse livrinho pode ajudar eles, tá bom? E por último, esse livro aqui, Alguns Se Vão e o que Fica, que é um livro que lancei esse ano, um livro para discipuladores, para pastores, para líderes. Fala sobre as difíceis separações na nossa vida, as dificuldades que a gente tem tido, tem na vida de perder pessoas. Acontece, de pessoas irem embora. A gente cuida, a gente ama, a gente abraça, e de repente se vai. Como é que fica o nosso coração? Como é que fica o estado do nosso coração? Então, se vocês quiserem conhecer depois, tem alguns livros abertos lá para vocês folhearem, tá bom? Obrigado. Amados, a palavra que Deus me trouxe ao coração esses dias, e vem falando há alguns dias, eu vou compartilhar nessa manhã com vocês, entrando em guerra por nossa santidade. O Tiago está ali para me dar suporte, eu preparei um slide, entrando em guerra por nossa santidade, amém, queridos? Não sei se está dando para ver direitinho aí, tem um soldado, e você foi chamado para guerrear, amém? Para entrar em guerra. Você não está aqui de brincadeira. Existem dois tipos de pessoas: existem os escravos e existem os guerreiros. Os escravos são aqueles que dizem assim: essa luta contra o pecado é muito difícil. É muito difícil, irmão, caminhar com Jesus. É muito difícil estar na igreja, porque é muita pressão, sabe? O mundo alguns até dizem assim: o mundo é muito bom. Eu já ouvi gente que se diz cristão dizer um negócio desse. É muita tentação, é muita coisa, é muito difícil caminhar. E essas pessoas, elas chegam à conclusão de que é melhor se render ao pecado. Elas levantam a bandeirinha branca e se rendem ao pecado. Está difícil para você caminhar com Jesus? Cuidado. Pode ser que Jesus seja um escândalo para você. O caminho dele seja escandaloso. Então, essas pessoas são escravas, elas se rendem ao pecado e se tornam escravas do pecado. O outro tipo de pessoa são os guerreiros. Existem os escravos e os guerreiros. Os guerreiros são aqueles que até o fim da sua vida estarão em guerra contra o pecado. Quem diz amém? Amém. Você está entre os escravos ou entre os guerreiros? Porque os guerreiros, eles têm consciência que não estão aqui para brincadeira, que o negócio vai ser punk, vai ser difícil.
até a última gota de sangue, até o último respirar, você vai estar em guerra contra a sua natureza pecaminosa. Aí eu pergunto, você se enquadra em qual desses aí? Só tem esses dois tipos. Tem os escravos e os guerreiros. A gente tem 3 inimigos, Tiago. 3 inimigos. Vou passar aí no slide. O mundo, a carne e o diabo, ok? O mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Querem ser amigo do mundo? Você se faz inimigo de Deus. Infiéis, adúlteros, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se você está aqui, o mundo é o seu inimigo. Então, o seu primeiro inimigo aqui, a ser abordado aqui, é o mundo. Temos o diabo. Em Efésios capítulo 6, do 11 ao 12, diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra pessoas, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós temos a carne também como nosso adversário. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam aquilo que vocês querem, porque se vocês são guerreiros, o desejo que está dominando o coração de vocês é agradar a Deus. Amém? Então, queridos, a gente está aqui em guerra contra esses 3 adversários. Eu vou pedir a Tiago passar para o próximo slide, e eu quero mostrar algo para vocês. Olha bem para cá. O diabo, ele usa o mundo para estimular a sua carne, que acaba cada vez mais dando crédito, abrindo a porta para o diabo. Esse é um ciclo maligno que faz com que a gente peque, que faz com que a gente se afaste de Deus. É assim que esses 3 inimigos estrategiam entre si, é assim que eles trabalham. O diabo, ele usa o mundo para encantar a sua carne, para estimular a sua natureza adâmica, caída e pecaminosa. E a carne, uma vez estimulada, ela vai abrindo cada vez mais brecha para que o diabo faça o seu serviço. E fica nesse ciclo destrutivo. E a guerra contra a sua alma, ela é intensa. Você pode... Eu vou sugerir aos irmãos que adquiram os óculos de realidade espiritual. Amém, queridos? Existem óculos que quando você coloca esses óculos, os seus olhos espirituais são abertos. E você começa a ver as coisas como elas... Estou aqui brincando, né? Quem dera todo mundo usando esses óculos de realidade espiritual aqui. Quem dera. Você ia perceber o quanto de coisa está acontecendo nos bastidores para te induzir ao erro. O quanto de coisa está acontecendo nesse reino invisível para te fazer deixar o caminho, para te fazer trair tua mulher, para te fazer pecar sexualmente, para te fazer entrar nas drogas. O quanto de conspiração maligna está acontecendo nesse exato momento. Existem demônios numa mesa, organizando estratégias, conversando entre si, planejando o que fazer para destruir tua vida. Como eles vão usar o mundo, como eles vão atrair você, estimular a tua carne. Não subestime seus inimigos. É verdade que Jesus está conosco, que nós temos a vitória, mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. E o Senhor, Ele quer que a gente seja santo. Tiago, pode passar, isso. Santidade
é ser separado para Deus, é ser puro, sem a mancha do pecado. Ser santo é ser como Jesus, sem defeito, sem mancha, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Jesus que não conheceu o pecado, como diz 2 Coríntios 5, 21. Se você quer ser santo, você quer ser como Jesus, amém? Mas aí, queridos, Deus nos deu algumas armas para a gente lutar, para vencer o pecado em nossa vida, para sermos santos, sermos sem mancha, sermos sem sujeira. Deus nos deu as ferramentas para a gente buscar. E ao meditar nesse assunto, ao orar, pedir direcionamento, o Senhor foi me dando algumas palavras assim específicas, para a gente começar a entender. E a primeira delas, as nossas armas, a primeira que eu quero comentar com vocês, é sobre o clamor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 18: orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Súplica, clamor, irmãos, o clamor é algo mais intenso até do que uma oração, porque um clamor, ele envolve até o seu corpo. O clamor é um grito da alma, o clamor é um grito. Você para tudo e diz: Senhor, meu Deus, estou aqui, meu Deus, santifica-me. É a alma decidindo de forma veemente pelo Senhor, aleluia, amém, queridos irmãos? Como Davi, no Salmo 51, 10, dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, eu vejo Davi encarando o seu pecado ali no Salmo 51, se envergonhando profundamente, mas eu vejo ele clamando, eu consigo perceber um desespero de sua alma, para vencer, para agradar a Deus. Deus, irmãos, tem todo o poder de nos tornar santos, mas nosso dever é clamar. Clame ao Senhor. Tem uma canção antiga que eu gosto muito, de Aline Barros: tudo acontece se clamares. Não sei se vocês já ouviram. Vitória tem-se a mim clamares. Amém, queridos? Ontem eu tive o privilégio de ouvir minha esposa ministrar algo lá na igreja. Vem cá, amor, vem cá, 5 minutinhos, fala, sintetiza, pode vir. E ela falou sobre clamar, né? E como foi forte aquilo ali, irmãos. Fala aqui, irmão, vai. Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Ontem nós estávamos falando sobre clamar, né? Era um clamor sobre a nossa vida, não só nossa, mas por clamar pela vida dos nossos irmãos também, né? E um exemplo que ele citou, que Salomão citou, é de Davi, que fala muito ao meu coração. Porque Davi, ele pecou, né? Ele adulterou, e quando ele é confrontado pelo profeta, ele vai para a presença do Senhor, né? Se arrepender do seu pecado, clamar. E algo que chama muito a minha atenção é que esse versículo, a palavra cria em mim, é a mesma palavra usada em Gênesis 1, que em hebraico é bara, que significa cria em mim. É como se ele estivesse dizendo: cria algo que nunca houve em mim. Porque a palavra bara é sobre trazer à existência algo que nunca existiu. Então era como se Davi estivesse dizendo: cria em mim um novo coração. Um coração totalmente puro, né? E tem alguns estudiosos que dizem que foi a partir desse momento de quebrantamento de Davi que a partir dali ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele clamou para que Deus criasse um novo coração nele. Mas esse clamor que nós devemos para que Deus nos santifique, né, nós também temos que ter para com os nossos irmãos. Há um tempo atrás eu estava orando lá em Lajedo, e Deus ele me levou a orar de uma maneira diferente. Eu não entendi o porquê daquela oração. E na minha oração eu disse: Senhor, perdoa os meus pecados e me faz sentir a dor e o pecado do meu irmão, para que eu clame pela vida dele também.
para que ele também ande em santidade, né? E a gente vê que lá em Neemias 1, no versículo 6, Neemias, ele se coloca num lugar de pecador também. E ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados e o pecado dos meus irmãos, porque nós desobedecemos ao Senhor. Então é um clamor de fato, né, de que Deus cria em nós algo novo, mas também que nos leva a clamar pela vida dos nossos irmãos, que talvez também esteja passando por um momento de pecado. Não só olhar para nós, mas olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado e clamar pela vida dele também. Amém? Coloca a mão em teu coração. Diga assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Amém, queridos? Clame ao Senhor. Na verdade, Ele já criou. Esse coração já está em você. Davi não tinha o privilégio que a gente tem. Nós temos um novo coração. Amém, queridos? Ele já te deu esse coração. Viva segundo o seu novo coração. Amém? A segunda arma que eu quero falar para vocês aqui é o ódio pelo pecado. Está escrito na palavra de Deus: vocês que amam o Senhor, detestem o mal. Salmo 97:10. Aborreçam o mal. Está escrito em Provérbios 8:13. Agora é discurso de ódio, viu, irmão? Discurso de ódio, amém? Crente odeia, irmãos? Sim. Devemos odiar. Um ódio terrível pelo nosso próprio pecado. Não pelas pessoas, mas pelo nosso próprio pecado. Provérbios 8:13, o temor do Senhor é odiar. Olha que texto interessante. O temor do Senhor é odiar o mal. Que texto interessante. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, também é ter ódio do mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Romanos 12, versículo 9. Detestem o mal, apeguem-se ao bem. E sobre Jesus, no próximo slide, está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Olha que interessante. Jesus amou a justiça e odiou o pecado. Odiou a iniquidade. Temos que odiar aquilo que nos separa do nosso Pai. Temos que odiar, irmãos. Tudo que nos separa de Deus deve ser encarado como nosso inimigo. Eu não sei se é o próximo slide que eu apresentei alguns pontos aqui. Isso. Devemos tomar distância, é criptonita, irmãos. O Superman, agora o Superman está nos cinemas, eu ainda não fui assistir. Queria muito assistir, mas não tive condições esses dias e tempo. Mas o Superman tem uma fraqueza. Ele é forte. Se eu não me engano, é o John Bevere que fala. Tem um livro, Kryptonita, muito bom. Esse livro é muito bom, irmãos. Super recomendo. E ele é muito forte. Mas diante da Kryptonita, ele se torna mais fraco do que um humano comum. Então, você foi chamado para ser um homem ou uma mulher de Deus. Existe poder grandioso na sua vida. Isso era um vídeo aí que eu tinha colocado, mas como passou para cá em PDF, aí não passou, né? Pode passar a imagem do Superman aí. Olha aí, esse é o antigo, né? Então, ele quando está diante da Kryptonita, perde suas forças. Você quando está diante do mal, do pecado, não brinque, fuja do pecado, porque é Kryptonita, vai te enfraquecer. Não subestime o gancho que o diabo está lançando para a tua vida. Não subestime. Então, queridos, não podemos relativizar, não podemos subestimar. Sabe, tem gente que está... Ô querido, por que você caiu? Por que você...
sabe, pastor, é porque é difícil demais, sabe? Não, é porque as condições, sabe, fica dando desculpas, fica tratando o pecado com muito dedo, sabe, como se fosse algo que ele devesse proteger. Meus irmãos, o pecado é nosso adversário, ódio por ele. Não minimize o seu pecado, não minimize a sua carnalidade, é o seu inimigo mortal, é o seu inimigo mortal. Enfrente esse inimigo, encare ele e diga: eu odeio você. Eu odeio você com todas as minhas forças. Eu te odeio, pecado. Quem diz amém? Amém. Não podemos subestimar, não podemos minimizar. Devemos confrontar, entrar numa postura de guerra contra o nosso pecado. Aleluia. Quem diz amém? A vigilância, irmãos, é outra arma que o Senhor nos dá para sermos santos. Temos que vigiar. Está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 18, na parte B, diz assim: e para isso vigiem com toda perseverança. No texto que ele fala sobre a armadura, ele fala da vigilância. Vigiem com toda perseverança. É ficar antenado. Olha, está vendo esse desenho aí? Essa foto aí desse soldado, desse sniper. Ele não está de brincadeira. Eu gosto muito de filme de sniper. Tem alguém comigo aqui? Os homens, a macharada toda levantou a mão. Sniper americano é um filme maravilhoso, muito bom. Tem muito filme bom, irmãos, de sniper. E os caras, tem sniper que fica dias, esperando o momento certo, vigiando, esperando que o inimigo apareça. Eu fiquei impressionado com Israel nessa guerra aí que teve contra o Irã, né? Naquele ataque que eles fizeram. Eu não sei qual foi o inimigo, mas foi lá num prédio do governo. Quem está comigo aqui? Alguém aqui deve lembrar. Eles colocam alguém de longe vigiando o momento. Essa pessoa passou dias ali vigiando num monte. O momento em que o adversário, que eu esqueci o nome dele, rapaz, um Mohammed lá, não sei de quê, subiu. E ele entra naquele prédio, ele entra no quarto, não sei se ele abre a janela, mas tinha alguém esperando por ele há dias. Quando ele entra no quarto e ele é visto, o sinal é enviado, um míssil vem, destrói só o quarto, destrói só o quarto. Que precisão. Vigiar, irmãos, é estar atento no adversário. Vigiar é estar ligado. Você está querendo me destruir aqui nessa área. Você está querendo encher minha bola para que eu me encha de orgulho, né, Satanás? Quem está vigiante, irmãos, está ligado. Está de olho aberto no adversário. É colocar-se de tocaia, na brecha, compreendendo que o inimigo está na espreita, esperando um vacilo seu. O inimigo está esperando você vacilar. O inimigo está esperando você abrir uma pequena porta, uma pequena brecha. Vigiar é não ficar distraído. Mais uma vez, irmãos, nós estamos em guerra. Você é escravo ou você é guerreiro? Amém? Estimule quem está ao seu lado e diga: se liga, você está numa guerra. Nós temos também, irmãos, outra arma que Deus nos dá, que é a renovação da mente. Escuta bem. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos, Romanos.
E este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não se conforme, não se amolde. Se conformar é se amoldar, é tomar a forma. Não tome a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Irmãos, a nossa mente precisa ser renovada. A maior guerra que você tem está sendo travada aqui, dentro da sua cabeça. Os maiores fatores limitantes do seu crescimento não são externos a você, estão dentro da sua cabeça, estão na sua mente, nas suas memórias. Por isso que está escrito: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque, irmãos, olha, a nossa mente, se a gente ficar dando vacilo, nós vamos cair, porque a nossa mente muitas vezes trabalha contra nós. Existe algo que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente aqui, sobre isso. Mas preste muita atenção. Isso exige luta, irmãos, exige esforço, exige dedicação da sua parte. E traz transformação para você. Renovar a mente vai transformar você. Como alguns dizem, um mindset. A maneira de pensar precisa ser repensada. Amém? Está escrito em Provérbios 23:7. Porque como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Isso. Ou seja, nós somos aquilo que a gente pensa. Como estão os teus pensamentos ultimamente? No que é que você vem pensando? Escuta bem. No que é que você vem pensando nesses últimos dias? O que é que vem dominando tua mente? No que você tem investido imaginação, pensamentos? São em coisas que vão te fazer crescer, que vão te fazer ser transformado, que vão te dar esperança? Ou são coisas que vão te deprimir, que vão te entristecer, que vão te tentar? O que é que você está estimulando em sua mente? Olha bem para isso aqui, o próximo. Vejam só isso aqui. Pode passar o slide. Olha aqui. Preste muita atenção nesse gráfico aqui, tá? Uma programação mental. Antes de tudo, certo? Eu fui estudar esse assunto. Não sei se foi nesse mesmo livro, Mindset, que eu li uma vez. Não sei qual foi o livro que eu li sobre essa questão dos pensamentos. Mas antes que os pensamentos venham, você tem uma programação mental. A sua mente, ela foi influenciada de alguma forma. E isso acaba fazendo com que pensamentos dentro dessa programação sejam gerados. E os pensamentos, uma vez estimulados, começam a trazer sentimentos. Você começa a sentir aquilo que você pensa. Os sentimentos, uma vez estimulados, geram atitudes. As atitudes repetidas, hábitos. Os hábitos sendo consolidados na sua vida, caráter. E, consequentemente, vem os resultados, as consequências, sejam boas ou ruins, daquilo que você está nutrindo. Então, observe como é essa progressão. Mas o que vem antes, como resolver o problema? Vá lá para programação mental, vá lá para o que está gerindo os pensamentos. E eu vou falar sobre programação mental aqui, porque todos nós somos influenciados, irmãos. Escute bem, todos nós fomos de alguma forma influenciados ou programados, por assim dizer, em nossa mente. Alguns são influenciados por ideologias muito pesadas, e essas ideologias geram pensamentos nessa direção. Outros por,
por coisas que receberam dos seus pais. Existe um texto que diz, né, aquele mau procedimento que os vossos pais vos legaram. Sabe, eu não sei qual foi a sua programação mental, mas de alguma forma a sua mente, ela funciona do jeito que ela funciona, porque ela foi programada para isso. Escuta, todos nós somos influenciados, é da nossa natureza. Agora, você pode escolher qual a influência que você quer para a sua vida. Você pode determinar, eu quero ser influenciado por essa doutrina, pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para fazer com que novos pensamentos sejam gerados na tua vida. Amém, queridos? Então você pode doutrinar. Eu não tenho nenhum problema com essa palavra, tá? Nenhum problema. Tem gente que pode xingar você. Na igreja está sendo doutrinado. Estou! É uma escolha minha. Eu estou sendo doutrinado na igreja. Isso é uma escolha minha. Mas você está sendo doutrinado lá fora. Você está sendo doutrinado pela Globo, que agora vem com eu vi um vídeo aí, de um short, né? De um pai repreendendo o seu filho porque ele apareceu. Isso é na novela, tá? Apareceu com uma saia. Quem viu esse vídeo aqui? Alguém viu? Olha o que a Globo está querendo ensinar. Não é problema nenhum os homens andarem de saia por aí. Já imaginou uma coisa aqui, um negócio tosco? Mas, Adriel, um negócio desse, imagina. Ministrar aqui, sobe com uma saia longa, sapato alto. Irmãos, aí a Globo fez um vídeo na novela do filho chegando. Vejam só, irmãos, o que é doutrinação. Preste atenção. O que é doutrinação. O filho entra, um rapaz simpático, forte, mas com uma saia. Ele entra com a namorada. Atenção, meninas, vocês casariam com um homem de saia aqui no Brasil? Respondam. Muitas ficaram caladas, o que me deixou preocupado. Alguém pode chegar aqui nessa plateia e dizer assim: mas isso não tem problema nenhum. Escuta, doutrinação, quem está fazendo a mente? O que é que está por trás? E aí, escuta bem, ele chega de saia, a namorada dele com ele, de mão dada, ele de saia de sapato alto, tá? Aí chega, aí o pai dele, tradicionalzão, né? Chega e diz: meu filho, o que é isso? Por que você está desse jeito? Por que você está de saia? Homem não usa saia. Aí o filho diz: mas na Escócia eles usam saia. E não sei o quê. E a namorada fica defendendo ele, tadinha. Mal sabe o que espera por ela. Então vejam só, irmãos. Isso não é colocado ali de forma acidental. Isso é intencional. Existe uma doutrina sendo ensinada nesse exato momento para os jovens dessa geração. Existe um ensino. Existe algo que é intencional sendo passado para gerar nessa nossa geração aqui pensamentos contrários à vontade de Deus. E isso tem sido violento, isso tem sido um negócio absurdo. Muita gente tem relativizado o pecado, inclusive dentro da igreja, mas isso é por causa da doutrinação que receberam. Então, queridos, muito cuidado com isso aqui, com a programação mental, com a maneira que você recebeu as coisas, com que você, quais foram as influências que você deixou entrar na sua mente. Se foi alguma coisa desde criança que está errado, fora do padrão de Deus, mas você recebeu de programação mental desde a criança, podem ser palavras que alguém lançou contra você, até seus próprios pais, que estavam também equivocados em seus pensamentos, mas lançou palavras, ensinos, doutrinas em sua mente, que foram impressas através de pensamentos, sentimentos, atitudes, hábitos, no seu caráter.
Preste atenção. Hoje é manhã de renunciar por causa dessa doutrina, por causa da palavra de Deus. Isso aqui não é antiquado. Tem um pastor aí que disse que não, a gente tem que atualizar isso aqui. Tem que atualizar. Não, queridos, isso não é antiquado, isso é para a nossa vida, isso é princípio. É a palavra de Deus. Quem diz amém? Você recebe isso no seu coração? Então, em nome de Jesus, entenda que existe algo que está sendo lançado o tempo todo para sequestrar a tua mente, mas é seu dever renovar a mente. Renove sua mente na palavra de Deus. Vou dar 1 minuto para você orar, colocando a mão na cabeça do seu irmão que está ao seu lado, pedindo a Deus que Ele renove os pensamentos e a mente do seu irmão que está ao seu lado. Faça isso, 1 minuto. Nós profetizamos aqui, Senhor, mentes saradas pela Tua palavra, pessoas transformadas pela renovação da mente. Repreendemos aqui toda a influência, nós rejeitamos toda a programação mental que não se enquadre na Tua doutrina, na Tua palavra para nossas vidas. Nós, meu Deus, deixamos de lado isso e rejeitamos esses pensamentos, rejeitamos essas doutrinas, rejeitamos tudo que é estranho a Tua palavra, Senhor, para recebermos em nome de Jesus transformação para nossas vidas. Amém e amém. E por fim, queridos, a armadura de Efésios 6, a armadura, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do 14 ao 17, está escrito aqui também, eu vou ler com vocês. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira coisa aí da armadura é a cinta. Aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai proteger teus órgãos essenciais, espiritualmente falando. Sabe o que é? A verdade, irmãos. O que vai te tornar forte assim, um guerreiro forte, é se você se alimentar daquilo que é verdadeiro. Se você se cingir, proteger sua vitalidade com a verdade. Tem muito engano, tem muita coisa mentirosa sendo lançada aí, e tem muita gente caindo na mentira. A verdade, irmãos, ela é se não me engano foi Platão que disse isso. Ela é uma rocha, ela é inabalável, ela não muda. A verdade está estabelecida. E teve um que disse assim: eu sou a verdade, Jesus. Amém, queridos? Então, vista-se com esse cinto da verdade. Está escrito mais: vestindo-vos da couraça da justiça. Coloque aquela couraça que vai te proteger também do que o inimigo vai tentar lançar contra você. Porque, irmãos, a nossa justiça é Cristo. A justiça aí que está estabelecida é Jesus. Como é que a gente vence o inimigo? Porque ele o tempo todo vai estar, querendo apontar os teus erros, querendo escancarar o teu passado, mas você vai lembrar ao inimigo quem você é. Epa, eu fui justificado por Jesus, inocentado. Você não vai cair nos vacilos que o inimigo está fazendo de acusação contra você. Não, couraça da justiça. Diga assim: eu fui tornado inocente. Essa é a justiça de Deus em Jesus. Você é inocente, você é justificado. Palavra forte é essa, né? Inocentado. Chega, se alguém quiser culpar você está vestido com a couraça da justiça, isso não vai atingir teu coração. Diz mais: calcem os pés com a preparação do evangelho da paz. Amados, se você puder colocar o aparelho auditivo de realidade espiritual, você vai ouvir coisas interessantes.
Imagine que seus ouvidos espirituais agora sejam dispersos, abertos ou melhor, abertos. Você sabia que os pés dos justos, eles fazem um barulho? Quando a gente anda, espiritualmente falando, a nossa caminhada, ela tem um som. E não é esse, ó. Toque, 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 toque. Não é toque, toque, não. Como é o som do pé? É esse aqui. Não é esse o som que ecoa no mundo espiritual quando você vem ou vai. Sabe qual é o som dos teus pés? É esse aqui, ó. Comigo. Vamos lá, comigo. Paz, 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 paz. Vamos lá? Aleluia! Esse é o som da sua caminhada. Calcem os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por onde você anda, algo espiritualmente está acontecendo. Por onde você anda, Deus está gerando paz de alguma forma. Até aquela pessoa, irmãos, que está assim um pouco confusa, quando se aproxima de você, ela sente uma paz. E você começa a abrir a boca e anunciar o Evangelho. Irmãos, isso é para os guerreiros. Amém? Calcem os pés, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, o maligno está lançando setas de fogo para destruir você, mas a tua fé no Senhor Jesus vai te proteger de cada uma dessas setas. Fé, irmãos, é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção de fatos invisíveis, a certeza de que Deus está na tua vida, mesmo que as circunstâncias pareçam contraditórias. Amém? O capacete da salvação é o que vai te proteger aqui na mente, ó. Mais uma vez, olha, eu vou repetir o que o apóstolo João falava para os novos convertidos. Se você é novo convertido, tem algum novo convertido aqui? Levanta a mão. Novo convertido. Não tem nenhum novo convertido aqui, levanta a mão. Tem algum desse ano? Você se converteu esse ano também. Deixa eu te falar, como é teu nome? Elaine e Socorro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, duas, tá? Filhinhas, eu escrevo para vocês porque os pecados de vocês foram perdoados. Se tem uma coisa que um novo convertido precisa saber, é isso: os seus pecados foram perdoados. Você foi salvo por Jesus. Porque o inimigo vai vir logo depois do primeiro dia que você se converte para dizer coisas para você. Está vendo que tu não é crente coisa nenhuma? Está vendo que você não consegue? Está vendo que você não vai muito à frente? Tu é a mesma pessoa. Deus, misericórdia. O diabo vai levantar alguém para vir na sua vida e dizer assim: tu crente? Nunca. Se não já fez isso. Tu? Vai não. Discípulo de Jesus? Não. Não vai conseguir um mês. Vejam como ele é sagaz com os novos convertidos. Quem é que passou por isso aqui? Levanta a mão. Passou por isso. Olha para aí, gente. Quanta gente foi bombardeada no início da fé. Mas o que vai sustentar você é o capacete da salvação. Ou seja, essas flechas do maligno não vão entrar na tua mente. Você foi perdoada, você está salva, Socorro, para a glória do nome de Jesus. Amém? E por último, você não vai ficar só na defesa, você vai atacar, você é guerreiro. Aleluia! A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muna-se dessa armadura. Vá para frente, vá, às portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós atacaremos com a palavra da verdade, a palavra confrontadora da verdade, faz com que o inimigo bata em retirada. Amém, queridos irmãos? Você recebe essa palavra aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Vamos orar aqui em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude. Que
a gente se imuna dessas armas espirituais, para termos uma vida santa. Amém, queridos irmãos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada um de nós aqui reunidos nessa manhã, por essa igreja preciosa, eu quero te pedir em nome de Jesus, traga santidade aos nossos corações, produza santidade em nossa vida, que nós venhamos aprender a clamar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nossos pensamentos, nossas intenções, nossas ações sejam purificadas pelo Senhor. Meu Deus, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma decisão em cada vida, em cada irmão, Senhor, que está aqui presente, uma decisão de agradar ao Senhor com seus pensamentos, uma decisão de agradar ao Senhor com aquilo, Senhor, que está nutrindo os seus pensamentos. Que haja santidade em nosso meio, Senhor, que haja ódio pelo pecado, ódio pelo pecado. Eu profetizo em nome de Jesus, na vida da igreja, dos irmãos. Coloca a mão sobre o seu irmão e profetiza isso também na vida dele. Ódio pelo pecado em nosso meio, ódio por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus, levante sua voz, comece a clamar: Senhor, purifica-me, Senhor, purifica-me, transforma-me, Senhor, transforma minha mente, transforma o meu coração. Eu quero odiar o mal, eu quero odiar aquilo que o Senhor odeia, odiar aquilo que o Senhor despreza. Também é meu inimigo, não é meu amigo. Em nome de Jesus, em nome de